Irmãos, o que nós vamos pregar hoje? O batismo. Muita gente falou ladrão da cruz. Não, eu vou pregar pelo Espírito Santo o batismo do ladrão. Quantos irmãos aqui não sabiam que o ladrão da cruz foi batizado? Levante a mão. Nossa, a igreja toda. Então preste bem atenção, a partir de hoje vocês vão ganhar mais um gancho evangelístico para a grande pregação que foi feita na cruz. Muita gente não sabe que ali foi o maior momento evangelístico para o mundo. Muita gente não sabe que naquele momento, aquele simples ladrão estava fazendo a maior confissão da história de um ex-bandido, ex-ladrão, e já mostrava a grande glória do Deus verdadeiro, Jesus. Então nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo sabedoria, para que a partir de hoje, muitos de vocês também possam estar levando o plano da salvação a muitas pessoas, para que estas não fiquem enganadas, achando que na última hora, assim como Jesus perdoou o ladrão na última hora, o camarada vai deixar para se converter também na última hora. Existe até ministério que se chama última hora. Irmão, na última hora já tocou a trombeta. Não vai dar mais tempo nem para pensar. G! Quando falar G, o que é mais rápido? Falar G ou piscar o olho? Vamos lá. Hein? Piscar? Ah, lá, em Coríntios 15, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 52. Mas nós vamos entender a partir dos 50. E agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos? Quem é que vai ser transformado? O santo. Irmão, na última hora o sujeito é ladrão, prostituto, mentiroso, corrupto, enganador. Dá para virar um santo, um ladrão santo e depois transformá-lo em corpo glorioso? É não abrir e piscar? Diga Jesus ao mesmo tempo e pisque o olho. O que você faz primeiro? Jesus, já piscou, tá vendo? Já piscou. Imagine, diga, piscou. Não dá nem para começar a abrir a boca. É verdade ou não é? Então, irmãos, não entra nessa de que na última hora você vai ser salvo porque Jesus é bonzinho. Não entra nessa. Senhor nosso Deus e Pai soberano, bendito e eterno, o único Deus verdadeiro, nós temos crido, Senhor, na graça da revelação, do mistério que esteve oculto durante todos os séculos e que foi revelado aos santos. Neste momento nós te pedimos, ó Pai, dá-nos a sabedoria do Teu Espírito Santo, a inteligência, dá-nos a revelação do Teu mistério, para que muitos nesta noite possam sair daqui certos de que agora é o momento, não é na última hora. E nós queremos estar desde já prontos, porque quando chegar o momento do abrir e piscar olhos, nós só estaremos contigo na glória. O Espírito Santo, com o dotado do poder de Deus, toma posse de nossas mentes neste momento, corpo, alma, coração, espírito, pensamento, e dá-nos sobre todas essas coisas a glória desse mistério, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, o que o senhor vai ler aí, ninguém nunca viu. Por que ninguém nunca viu? Então eu já vou dar a resposta antes, para você não ter que perguntar depois. Amém? Aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 1, melhor, capítulo 2, verso 9.
Verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então a glória da revelação do mistério é dada gratuitamente por Deus. O único problema está em amar a Deus. O amor a Deus e a glória do seu Evangelho é que permite o Espírito Santo nos revelar as profundezas de Deus. Como eu também li muitas vezes e não compreendi. Talvez vocês já leram muitas e muitas vezes e também nunca compreenderam. Mas porque vocês amaram a Deus e amaram a revelação do Evangelho, hoje vocês estão aqui e todos vocês vão poder conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A revelação do mistério do batismo do ladrão na cruz do Calvário. Amém? No livro de Marcos, capítulo 8, Jesus falou aos seus discípulos. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém... Marcos 8, 34. Perdão, irmãos. Chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Irmãos, será que Jesus iria negar as próprias palavras dele? Hein? Jesus disse, João 3, Nicodemo chegou lá conversando com Jesus de noite, trocando umas ideinhas assim, querendo saber alguma coisa de Jesus. Jesus já conhecendo o coração dele, Jesus mandou uma bala assim poderosa. Verso 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Será que Jesus iria contradizer isso, irmãos? Por causa de um homem? Hein, irmãos? Ele iria quebrar toda a estrutura da sua pregação por causa de uma pessoa? Irmãos amados, Marcos 16, verso 15. João, ele não tinha sido ainda crucificado nem ressuscitado. Mas aqui ele já disse isso. Ele disse, confirmando João 3, verso 15, Marcos 16. Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for
batizado será salvo. Mas quem não crer será? Amados irmãos, eu pergunto para vocês, será que Jesus iria contradizer toda a sua pregação por causa de um homem? Iria ou não? Vamos entender o batismo do ladrão. Nós vivemos por fé e não por vista. É possível que alguns saiam daqui e digam assim: o pastor ficou doido. Nunca mais eu volto nessa igreja. Se é possível que a partir de hoje vocês tenham mais cuidado quando pregar o evangelho para as pessoas. Verso 39 de Lucas 23. Lucas 23, verso 39. Se você observar no verso 37, 36 e 37, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Muito escárnio, não era, irmãos? No verso 38, perdão. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dizendo, o que ele dizia? Um dos malfeitores, então tinham dois. Mas um disse: se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele estava tentando Jesus. Ao mesmo tempo que blasfemava, ele tentava Jesus. Escarnecia Jesus. Zombava de Jesus. Ele tornava naquele momento Jesus um homem indigno. Porque só zombamos de alguém quando o tornamos indigno. Quando achamos que não é digno, nós não a honramos. Aquele homem não estava honrando Jesus. Ele não respeitava Jesus. Não o dignificava. Pelo contrário, ao mesmo tempo que zombava, ele queria tirar proveito. Quando ele colocava na condicional: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Como que diz assim: ó, você se salva e leva a gente de lambuja. Zombaria. Ele não tinha o mínimo respeito por Jesus. Naturalmente, ele cria também que Jesus era um qualquer. Ainda que tivesse ouvido falar de Jesus, ele não tinha crido. Ainda que ele tivesse entendido que Jesus havia dito que era o Cristo, Filho de Deus, ele não cria e zombava, escarnecia. Mas preste bem atenção, que no verso 40, respondendo, porém, o outro, o que ele fazia? Repreendia-o. O que significa a palavra repreensão? Chamou a atenção e disse: para com isso. Não faça isso. Eu não aceito que você faça isso. Ele colocava ali um breque na postura daquele outro malfeitor. À medida que ele repreendia o malfeitor, ele começava a defender. A quem? E vamos ver como é que ele defendia? Vamos lá. Repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes? Estando na mesma condenação? Meu Deus!
Quantos já pegaram? Irmãos. O irmão já pegou aqui. O que ele tinha reconhecido em Jesus? Jesus era o quê? Deus! Ele entendeu que Jesus era Deus! Ele sabia que o Senhor era Deus e que estava sob condenação, assim como eles. Mas era Deus. E com certeza, para reconhecer que era Deus, ele conhecia o Senhor. Ninguém defende quem não conhece. Ninguém defende quem não conhece. Se você vê uma pessoa brigando na rua e de repente ela começa a apanhar e você sabe que ela é inocente, você viu que ela estava apanhando até inocente, mas você não vai defender porque você não conhece o que ela já fez antes. Correto, irmãos? E tem até um ditado: em briga alheia não se põe areia, que é palavras. Ninguém se intromete. Este homem, ele tinha temor de Deus. Ele estava preocupado. Ele repreendeu aquele outro homem. E a palavra dele soa com poder verdadeiramente santo. Quando ele diz: tu nem ainda temes a Deus. Aquele ladrão não era um ladrão comum. Era um ladrão temente a Deus. E naquele momento ele estava temendo. Porque ele sabia, o princípio do temor é a sabedoria. Ele temia Deus, temia Jesus. Ele sabia o que iria acontecer, com certeza. Ele tinha uma esperança, ele era penitente. Ele demonstrou naquele momento um grande respeito por Jesus. Ao mesmo tempo, ele reverenciou Jesus. Amém, irmãos? Ninguém presta reverência a quem não conhece. Correto, irmãos? Mas nem entre nós, quando nós não conhecemos o semelhante e não sabemos se ele é da mesma fé, nós não cumprimentamos, não é verdade? Quanto mais defender. Aquele homem defendia Jesus, reverenciava Jesus. Ele respeitava Jesus porque ele conhecia Jesus. E o mais interessante, ele compreendeu que Jesus era Deus. Para entender que Jesus era Deus, com certeza, ele teve intimidade com a revelação. E a revelação diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Mas ele chamou Jesus de Deus. Então ele sabia que Jesus era o Verbo. Sabia ou não sabia? E mais, ele também sabia que Jesus estava na crucificação junto com ele. Então ele sabia também que, como Deus, Jesus seria o nosso Cordeiro Imaculado. Porque ele falou da crucificação. Ele disse: tu ainda nem temes a Deus? Estando na mesma condenação. Com certeza ele conhecia as revelações proféticas que apontavam para esse momento. Amém, irmãos? Amados irmãos, prestemos atenção no verso 40. Respondendo, porém, um outro, esse mesmo versículo, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Verso 41, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum. Irmãos amados, este nenhum, ele sabia que Jesus não tinha cometido nenhum delito. Ele tinha certeza que Jesus era puro, santo, sem pecado, e que nada devia à lei. Ele declarou em alta voz:
que Jesus era inocente. E naquele momento, com certeza, tinha muita gente ouvindo isso. Tinha ou não tinha? Ele não teve vergonha de declarar que Jesus era Deus. E também não teve vergonha de declarar que ele era inocente. Coisa que muito crente até hoje tem vergonha de declarar que Jesus é o Senhor. Tem muito crente que tem vergonha até de dizer que é crente. Tem muito crente que nem uma Bíblia carrega para não dizer que é cristão. Mas aquele ladrão bem-aventurado, diante de toda aquela multidão, deixou claro que Jesus era inocente e que nele não havia pecado. Que coisa interessante. Vai dizer para mim que ele não conhecia Jesus na intimidade? Claro que conhecia. Ninguém defende alguém que não conhece. Ninguém. Irmãos, ele confessou que Jesus era homem, era Deus, sem pecado. Jesus era impecável para ele, santo. E pela segunda vez, amados irmãos, ele assumia que além de Deus, Jesus era imaculado, sem pecado. Então ele mostrava um respeito imenso pelaquele que ele estava chamando de Deus, reverenciando como Deus. Irmãos, ninguém faz isso à toa, faz? Naquele momento, aquele ladrão estava passando um atestado de boa idoneidade para Jesus. Ele estava atestando Jesus diante de toda a terra. Diante de todos os homens da terra, aquele ladrão estava sendo usado para testemunhar o seu Senhor, com certeza. O mundo inteiro já leu isso aqui, mas nunca entendeu. Sabe por quê? Ninguém presta atenção nas coisas do amor de Deus. Tem muito profeta por aí, mas tudo picareta sem vergonha. Não presta atenção na revelação do Evangelho. Esse ladrão estava dando um atestado a Cristo Jesus, embora Jesus não precisasse dele. Até aqui Jesus não tinha aberto a sua boca. Jesus não precisava se defender. Mas aquele homem estava defendendo a honra de Jesus, a sua integridade, a sua santidade, a sua justiça. Esse homem estava defendendo Deus, que com certeza assistia aquilo calado. Quem sabe regozijando no Espírito, dizendo assim: este verdadeiramente é meu discípulo. Não está escrito assim à toa. Isto é revelação de Deus. Observe claramente, no verso 41, ele afirma: e nós. Nós era entre ele e o outro ladrão. Na verdade, e disse mais, com justiça, a justiça da lei. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Então ele tinha consciência de que estava ali porque ele estava cumprindo a pena dele. Ele era um homem resignado diante da sua própria condenação. Mas ele não estava resignado diante da inocência de Jesus. Ele declarava: este nenhum mal fez. Irmãos, observamos ainda no verso 42. E disse a Jesus. E que ele disse, irmãos? Irmãos, será que não era fácil, por exemplo, assim, dizer: ô Jesus, lembra de mim, Jesus, quando entrar lá no seu paraíso? Seria mais fácil, não seria? Mas ele respeitava Jesus. Ele tinha comunhão com Jesus. Ele tinha amor por Jesus. Ele tinha reverência. E só se presta reverência, na verdade, a quem se reconhece como Senhor. E ele disse: Senhor.
Senhor, Senhor. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não tiver encharcado da verdade do Espírito Santo. Aquele homem exibiu maravilhosa fé no Senhor Jesus. E mais, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir? Mas a palavra diz que a fé sem as obras é morta, correto, irmão? Esse batismo já havia acontecido. Com certeza. Ele estava entregue à justiça, mas ele já estava salvo pela fé do que Jesus havia pregado. Ele entendia que, confessando a Cristo, chamando-lhe de Senhor, com certeza ele era discípulo de Jesus. Era ou não era? Com certeza ele era discípulo. Irmãos amados, agora prestemos atenção numa coisa muito interessante. Vamos lá. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amados irmãos, como é que ele sabia que existia um reino? Como é que ele sabia que existia um reino? E que esse reino era um paraíso? Com certeza ele ouviu Jesus pregar. E como foi que Jesus começou a pregar? Arrependei-vos, porque é chegar do reino dos céus. Aí ele falou: meu Deus, eu sou ladrão, mas eu me arrependo dos meus feitos. E agora? Jesus falou: perdoados estão os teus pecados, mas vai e paga o último ceitil que tu deves à lei. Com certeza ele estava pagando. Ele sabia, ele disse: nós erramos, pecamos. Estamos aqui por merecida justiça. Mas esse nem o mal fez. E quando ele se dirigiu ao Senhor, ele disse: Senhor, lembra-te. Lembra-te. Irmãos amados, você pode lembrar de quem você não conhece? Você pode lembrar de quem não conhece? Não pode. Esse ladrão com certeza só disse para Jesus: Senhor, lembra de mim? Porque Jesus conhecia ele. Jesus conhecia esse ladrão e conviveu e andou com ele. Por isso ele com humildade disse: Senhor, lembra, eu estava contigo. Eu aprendi, ouvi de ti, eu sei que o teu reino é verdadeiro, eu sei que o teu reino é verdadeiro, não esqueça de mim, eu cumpri o teu desejo, lembra-te de mim. Irmãos, que coisa! Lembra-te de mim. Queria ter um filho assim, rapaz. Meu Deus, olha que uma bênção! Exatamente, ele sabia que Jesus era rei e que tinha um reino e que não era desse mundo, e porque Jesus nos pregou e disse: o meu reino não é. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando entraste no teu reino. Glória a Jesus, esse ladrão era santo. Esse ladrão era santo e foi com certeza o maior pregador do Novo Testamento. Ele creu. Glória a Jesus. Será que dá para duvidar que ele foi batizado? Quem é que já está crendo que ele foi batizado? Levanta a mão. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, ele não tinha chegado lá ainda, mas ele já anunciou. Então abra lá Romanos 8, 29. Glória a Jesus. Romanos 8, 29, o que está escrito? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O homem se torna conhecido de Deus no batismo, porque ele morre para o pecado, para a morte, para Satanás e nasce de novo. João 3:5. João 3, verso 5. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Pois é, o ladrão sabia que Jesus era Deus e que tinha um reino, e confessou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lá em 1 Coríntios 12, verso 3, está escrito assim: 1 Coríntios 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava em Cristo Jesus, que estava perto daquele ladrão. A intimidade daquele ladrão com Jesus devia ter sido muito grande. Muito grande. Aquele ladrão havia crido o suficiente para testemunhar que Jesus era Deus, que ele era o Senhor, e que ele tinha um reino, e que não era deste mundo. Tua justiça. Ela está querendo dizer que Jesus se batizou para cumprir a justiça. Com certeza o ladrão também tinha entendimento da justiça que o colocava sob condenação, e também da justiça para se justificar diante de Deus, que era: Senhor, lembra-te de mim. Amados irmãos, no livro de Romanos, capítulo 10, perdão. Aquele ladrão estava exatamente aqui. E o mais importante, ele estava anunciando o reino. Ele estava anunciando o reino do céu. Verso 8. Romanos 10, 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que o ladrão estava pregando, irmãos. Estava ou não estava pregando? Estava pregando para o outro. E olha a coisa interessante. No verso 9 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quer dizer que o ladrão estava inserido aqui. Correto, irmãos? No verso 11 diz: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será. O ladrão não vai ser confundido. Você vai ver a resposta que Jesus deu a ele daqui a pouquinho. Portanto, não há diferença entre grego e judeu, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que... O ladrão sabia quem ele estava invocando. O ladrão sabia. Ele tinha plena certeza e convicção do que ele falava. Veja que ele não fala com temor, mas ele fala com o temor do respeito com Jesus. Ele fala com reverência. Ele fala com Jesus com amor, esperando a sua misericórdia. E ele fala de uma maneira como ele entendesse plenamente a revelação do reino dos céus, e com total esperança ele clama ao Senhor que está ao seu lado e lhes diz com certeza, com um semblante totalmente envolvido: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, para alguém pronunciar tal frase, com certeza ele conhecia a revelação. Aquele ladrão, ele tinha percebido a grandeza do nome de Jesus, sabendo que ele era Deus e Senhor, e que tinha um reino, e que para estar naquele reino, ele também tinha que ressuscitar. E aquele ladrão sabia que tinha a promessa da ressurreição, quando disse: não se esqueça de mim, Jesus, eu creio no que o Senhor falou. Meu Deus, que vontade de me converter de novo. Como Deus é amor. Uma pregação dessa vale por 50 milhões de campanhas para a busca de Israel. Vale ou não vale, irmão? Que glória imensa tem na revelação. O irmão falou com 50 viagens feitas para lá e para cá. Não dá nem vontade de sair daqui, tá, irmão? Que maravilha. Irmãos, o plano da salvação de Deus para os perdidos é tão grande, e tão envolvente, e tão cheio de graça, que só um desgraçado não consegue ver essa glória. Porque para ver essa glória tem que realmente estar cheio da graça do Espírito Santo, para compreender que esse ladrão não era um qualquer, mas sim um discípulo de Jesus, testemunhando da sua grandeza como Deus, como Senhor, dono de um reino eterno, e que para estar lá precisava ser ressurreto, santo. E que com um desejo profundo de seu coração dizia: não se esqueça de mim. E com certeza, para dizer não se esqueça de mim, é porque ele já tinha pago os seus pecados. E com certeza, para poder cobrar Jesus assim, ele já estava justificado na fé do batismo, no arrependimento. Irmãos amados, aqui em Romanos, onde estamos, diz o seguinte, Romanos 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Ué, está aí a resposta. O ladrão cria, por isso que ele invocou. Ele creu que o Senhor era Deus e invocou o seu nome. Irmãos, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Aí, o ladrão creu porque ouviu. E porque ouviu, pediu. E sabia para quem estava pedindo. Eu duvido a teologia falar que eu estou errado. Irmãos, a glória de Deus é muito grande. Por isso os irmãos devem buscar servir a Deus em humildade de espírito, compreendendo que Deus não revela a sua glória a qualquer um. Para que vocês pudessem receber essa revelação hoje, vocês tiveram que ceder ao Espírito Santo e buscar a verdade revelada. Nenhum homem que não conhecesse Jesus, perante a dor da crucificação e a humilhação, iria fazer tal confissão ou tal pedido numa hora tão difícil. Correto, irmãos? Irmãos amados, aqui em Romanos mesmo, veja que está escrito, verso 14, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ele ouviu. E como pregarão se não forem enviados hoje? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas. Esse ladrão já estava com certeza com os pés deles formosos, que isto é, o seu espírito, o seu entendimento. Porque ele já estava anunciando a glória futura. Ele já estava anunciando não só aquele outro ladrão,
como diante do mundo, dizendo: há um novo reino que este Senhor, o Salvador, o Deus, meu Senhor, tem. O seu entendimento já estava lavado. Ele já estava calçado na preparação do Evangelho. Com certeza, era discípulo. E para ser discípulo, tinha que ser batizado. Assim como aqui, para ser discípulo, tem que ser batizado. Irmãos amados, no verso 17, verso 16 diz: mas nem todos obedecem ao... Aquele ladrão estava obedecendo. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aquele ladrão creu. Creu e anunciou. Verso 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aquele ladrão tinha ouvido o próprio Deus. Ele disse: Ele é Deus. Vamos voltar lá, Lucas 23. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Significa ter um aspecto da confiança. Ele tinha uma confiança impressionante no Senhor. Ele confiava que Jesus era Deus, Senhor, e queria ressuscitar. Quer dizer, a confiança, a fé dele era muito grande. E o mais interessante de tudo é que na oração dele, Senhor, lembra-te de mim, ele estava expressando um amor muito grande por Jesus. Além da confiança, ele cria na misericórdia de Jesus, ele cria na sua caridade e no seu amor. Ele cria no perdão, na promessa da graça, na verdade que com certeza ele tinha ouvido. Irmãos, no verso 43, disse-lhe Jesus. Imediatamente Jesus disse a ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Jesus não negou ele. Tem muita gente que acha que na última hora vai morrer Jesus e já vai estar lá. Irmão, só entra lá os humildes que confessam o seu nome. Aquele ladrão tinha recebido a resposta imediata, porque com certeza o Senhor, o nosso Senhor e Senhor dele também, estava dando a resposta a ele, como está dando a resposta a você agora. A você que crê, você que tem buscado, a você que não tem vergonha dele, mesmo em momentos tão difíceis como o da crucificação, ele não negou Jesus. Observe que Pedro negou Jesus. Pedro disse: não conheço esse homem. Não foi? Mas o ladrão da cruz disse: não, ele é Deus. Ele é o Senhor. Eu não sei quantos de vocês haviam deixado a salvação para a última hora. Mas eu quero que você saiba que nós não estamos na última hora. Pela fé, nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. A única coisa que falta é sermos transformados ao soar da trombeta. Porque nós cremos na revelação do Evangelho. Nós estamos diante de Deus para viver em graça e glória. Nós temos esperança. Assim como esse ladrão, todos nós um dia fomos malfeitores. Uns foram bandidos, ladrões, assassinos. Outros prostitutos, prostitutas, homossexuais, lésbicas, viciados, drogados, corruptos, enganadores, mentirosos. Mas no momento em que cremos que Jesus é Deus, e no momento em que recebemos Ele como o Senhor de nossas vidas, e que também não temos vergonha de confessá-lo e ir ao seu reino, nós já estamos com Ele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai,
Porque a cada instante vamos participando, Senhor, da glória da Tua revelação. E sei também, Senhor, que este momento para a igreja é para edificação, consolação e exortação. E que essa palavra profética, Senhor, possa estar impregnada na nossa alma. E que nós sejamos tão vigilantes e bons testemunhas, assim como o ladrão da cruz, que com certeza te conheceu na intimidade, Senhor. Hoje, nós te conhecemos segundo a glória da revelação do Evangelho da Graça. E podemos crer sim, pela fé, que o Senhor batizou aquele ladrão. E ele era discípulo teu. Porque para dar tão grande testemunho, Senhor, somente um grande amor e uma grande confiança. Que nós possamos ter a mesma confiança do ladrão da cruz, Senhor. Que possamos ter a mesma fé, a mesma certeza, de que também como tu ressuscitastes e ele tinha certeza da ressurreição, nós também devemos ter certeza da nossa ressurreição. Espírito Santo, fonte inesgotável do poder de Deus, toma posse das nossas vidas, corpo, mente, alma, coração, espírito e pensamento. Gera dentro de cada um de nós a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nos prepara em santificação, em verdade e em justiça, para que possamos viver, Senhor, a plenitude da tua graça, em nome de Jesus. Senhor, os nossos malfeitos ficaram no batismo, e mediante que caminhamos a ti, nós a cada dia vamos deixando para trás as nossas culpas, as nossas ofensas, e em nome de Jesus nós vamos sendo consertados, porque já estamos na cruz contigo, carregando, Senhor, a nossa cruz, e experimentando também os escárnios dos contrários, aos que não os creem, aos incrédulos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos dá força, Senhor, para que mesmo na cruz não venhamos negar o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Espírito Santo, opera em nós, Senhor, a mesma grandeza e a mesma disposição de confessar que Jesus é Deus e Senhor de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai bendito, pelo Teu Espírito, faz a obra, Senhor, na nossa vida e no nosso coração, tocando em nós a humildade, a mansidão, a temperança, a honra e a integridade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.